Olá pessoal, aqui é o Igor de novo. Nós estamos começando hoje o nosso novo módulo. Começamos a parte de eletricidade e vamos falar agora da nossa primeira parte, que seria o quê? Carga elétrica, eletrização e eletrostática. Para poder falar sobre tudo isso, primeiro eu vou ter que falar sobre a carga elétrica. E de onde que ela veio? Lá de trás, nos gregos. O que é que eles descobriram? O que é que eles viram? Foi uma coisa mais ou menos assim. É como se eles tivessem pego canetas, eles esfregavam elas no cabelo. Por muito tempo, muito rápido. Eventualmente, quando eles aproximavam caneta de caneta, elas se afastavam, elas se repeliam, elas não queriam ficar juntas. E o cabelo deles também não queria ficar junto, então ele ficava em pé. Por outro lado, eles descobriram que, ao aproximar qualquer uma das canetas do cabelo, o cabelo e a caneta se atraíam. Então eles disseram, ei, calma lá. Deve ter alguma coisa acontecendo aqui em que deve ter iguais se repelindo, mas que os diferentes estão se atraindo. Então deve ter pelo menos dois tipos. E isso foi o que eventualmente ficou conhecido como sendo a carga. Dois tipos que, nos nossos estudos atuais, elas são chamadas de quê, gente? Elas vão ser chamadas de positivas ou de negativas. Poderia ter sido A e B? Poderia. Poderia ter sido preto e branco? Poderia. Bonito e feio? Poderia. Mas os nossos cientistas acharam por bem chamar de positivo e negativo. Assim está padronizado e é por isso que eles têm esses nomes. E o que é que eles viram mais? Eles viram que as relações entre cargas iguais, elas não se gostavam, elas não se davam bem. Mas, nas relações entre cargas diferentes, elas se davam muito bem e queriam ficar pertinho. Ou seja, essas relações aqui são de atração, porque são cargas diferentes, e as outras são de repulsão, porque as cargas são iguais em sinal. Tudo bem? O que mais que a gente aprendeu com o passar do tempo? A gente aprendeu o modelo atômico e a gente viu de onde que vem cada uma dessas cargas. No átomo, a gente tem um núcleo que vai estar cheio de prótons, que tem cargas positivas. E ao redor dele ficam voando os elétrons. Só colocar aqui o corzinho. Temos aqui então os prótons e ao redor deles nós vamos ter os elétrons, que tem cargas negativas. Tudo bem? Do que a gente sabe também da química, os prótons não se mexem, mas os elétrons se mexem. Em qual sentido eles se mexem? Porque o meu braço se mexe. Eles não trocam, na verdade, um com o outro. Um átomo seu nunca troca próton com outro átomo, mas ele pode trocar elétrons. Então, só quem pode se mover na prática são as cargas negativas. Mas a gente vai ver que tanto faz, quando a gente está descrevendo o movimento das cargas, dizer que está passando carga positiva ou que está passando carga negativa. Quando a gente estiver calculando as coisas, a gente vai ver que dá tudo no mesmo. Então, não se preocupem tanto com isso. Fica sendo aquela história do segredo. Se alguém perguntar, é porque ele sabe que a carga positiva não se mexe. Se ele não perguntar, você finge que não sabe e coloca as duas como se movendo. Tudo bem? Então, ok, bacana. Eu sei que próton tem carga positiva e que o elétron tem carga negativa. Mas como que eu sei, por exemplo, a carga da caneta? Ótima pergunta. Vamos lá. Quando nós temos um corpo, vamos desenhar aqui ele tem uma certa quantidade de prótons e elétrons. Por definição, todo corpo vai ter a mesma quantidade de prótons e de elétrons. Só colocar aqui de novo na nossa mesma cor para não confundirmos. Temos aqui os prótons e temos os elétrons. E reparem que eles estão distribuídos uniformemente. Ou seja, se a gente pegar qualquer pedaço do corpo, ele deve ter mais ou menos a mesma quantidade de prótons e elétrons. Por quê? Porque se não distribuir uniformemente, ficariam as cargas positivas para um lado e as negativas para o outro. Só carga positiva gosta de carga positiva? Não. Negativo gosta de negativo? Não. Então qual que é o modo que tem de fazer isso funcionar? Mistura tudo. Tudo bem? Então o que é que os gregos viram? Aqui nós temos o quê? 4 cargas positivas e 4 cargas negativas. Quando a gente atritava os corpos, vou só fazer uma cópia para facilitar aqui, gente. Eles atritaram, e eventualmente o que aconteceu? Os elétrons passavam de um corpo para o outro.
Então o que é que acontece? Esse corpo daqui, que inicialmente tinha 4 cargas negativas, ia ficar com 0. Esse daqui continua com 4 positivas, mas além das 4 negativas que ele já tinha, ele ganhou outras 4. Então ele ficou com 8 negativas. Então qual que é o nosso saldo aqui? Nós ficamos com mais 4. Qual que é o nosso saldo aqui? Menos 4. Vocês percebem que tanto faz a gente ter dito que passaram 4 cargas positivas para o corpo da esquerda, quanto 4 cargas negativas para o da direita, ia dar na mesma. Tudo bem? Então, para a gente saber da carga de um corpo, a gente tem que saber da diferença entre a quantidade de cargas positivas e negativas. Importa se ele tem 2, 10 ou 1000 cargas positivas e negativas? Não, a carga dele vai ser 0. Tudo bem? Só importa a diferença. Então tá, os gregos eles tinham um modo de eletrizar os corpos, que era dar carga para eles. Então, como que a gente pode estar eletrizando os corpos? Basicamente existem 3 processos. Um que os gregos já fizeram o favor de nos mostrar, que seria a eletrização por atrito. Uma outra seria a eletrização por contato. Mas calma aí, atrito não tem contato? Tem, mas é que dá para eletrizar com contato sem atrito. E a outra seria por indução. Temos um nome técnico aqui. Mas as 3 são tranquilas, gente. Vamos dar uma olhada no que é que acontece. A eletrização por atrito, pelo que a gente viu, os elétrons vão passar de um corpo para outro. Por quê? Porque alguns materiais gostam mais de elétron do que outros. Para você que está estudando química, a eletronegatividade dos materiais é diferente. Por isso, se você pegar cabelo com cabelo igualzinho e ficar esfregando, ele não vai virar uma bucha. Por quê? Porque os elétrons não vão passar de um para o outro, eles não têm nenhuma preferência. Eles ficam onde estão, porque tudo é igual. Mas, na hora que você passa o cabelo em um plástico, ou o cabelo ou o plástico vai ter uma maior preferência pelos elétrons. Então o que é que acontece? Nós vamos ter uma transferência. Então nós temos 2 materiais distintos e eventualmente, quando nós atritamos eles, os elétrons vão sair de um para o outro. De modo que um deles vai ficar positivo e o outro vai ficar negativo. Então os sinais aqui são diferentes. Só frisar aqui, os sinais são diferentes. Como que funciona na eletrização por contato? A eletrização por contato, gente, ela é um nivelamento, uma equiparação, uma redistribuição. Então vamos colocar aqui. Então, se a gente está redistribuindo, é porque inicialmente a gente já tinha algo. Qual que é a diferença entre ele e por atrito? Além do fato de não ter atrito, é que para ter eletrização por contato, pelo menos um dos corpos tinha que já ter carga, porque senão não teria nada para redistribuir. Então vamos analisar algumas situações. Imagine que a gente tem um corpo aqui e outro corpo aqui. E nós vamos juntá-los. Imaginem que nós tínhamos aqui, por exemplo, 4 cargas positivas e esse aqui estava neutro. A gente juntou. Como que vai ficar no final? Quantas cargas a gente tinha ao todo, gente? 4 de um com 0 do outro. Deu 4. Quantos corpos a gente tem no final? 2. Então, a gente divide para ficar por igual. 4 por 2. Esse aqui ficou com mais 2 e outro também ficou com mais 2. Olha aí. E o que é que acontece se nós tivéssemos um pouquinho diferente? Se nós tivéssemos, por exemplo, mais 7 e aqui mais 3. Ele não estava neutro. Quando a gente juntar os dois, quantas cargas a gente tem ao todo, gente? 7 com 3, 10. Quantos corpos? 2. Se a gente dividir então 10 por 2, cada um ficou com mais 5. Joia! Mas, e se, em vez de mais 3, nós tivéssemos, por exemplo, menos 3? Juntou 7 com 3, deu 10? Não. Porque é 7 com menos 3. As cargas aqui são positivas e negativas. Então, 7 menos 3 dá mais 4. Então, sobraram 4 cargas positivas. Quantos corpos? 2. Então, dividir 4 por 2, vamos ficar com mais 2 para cada. Então, como que a gente faz para encontrar essa carga? A carga final. Basicamente, a gente soma todas as cargas e a gente vai dividir isso pela quantidade de corpos. Tudo bem? E os sinais aqui vão ser o quê? Iguais ou diferentes? Eles vão ser iguais. E os valores, gente? Vão ser iguais ou diferentes? Vão ser iguais também. Sempre para os nossos fins, sim.
Lá na frente a gente vai ver que, de acordo com o tamanho do corpo, ele pode receber mais cargas ou menos cargas. Mas para os nossos fins, vamos pensar que sempre vai ficar com a mesma quantidade. Tudo bem? E a da indução, o que é que está acontecendo? A indução, ela pode provocar eletrização ou não. Vou explicar para vocês. Imagine que a gente já tem um corpo aqui eletrizado. Vamos supor que ele tem um bocado de cargas negativas. E vamos desenhar aqui o nosso outro corpo. Inicialmente, as cargas dele estão como, gente? Estão distribuídas estão distribuídas espalhado. Tem carga positiva misturada com carga negativa. Mas eu faço uma pergunta para vocês. Carga positiva gosta de negativa? Gosta. Então ela quer ficar aqui pertinho, não quer? Carga negativa gosta das cargas negativas? Não. Então elas querem ficar longe. Vocês percebem que a distribuição não está mais aleatória, não está misturado? Se a gente olhar só para esse lado daqui, parece que o corpo é positivo. Se a gente olhar só para esse lado daqui, parece que o corpo é negativo. Na prática ele ainda está neutro. Mas como que a gente chama quando ele está desse modo, diferente, que está concentrado as cargas de cada sinal em um lado? A gente vai dizer que ele está polarizado. Certo. Até que ele está eletrizado? Não. Mas imaginem que a gente coloca um fiozinho aqui. A gente cria uma ponte para um outro corpo. O que é que acontece? Esses elétrons daqui, eles gostam de ficar aqui? Não. Eles querem fugir para onde? Para longe. Então eles vêm para cá. Aí o que é que acontece, gente? Esse corpo aqui agora está negativo. E esse aqui agora está positivo. O que é que acontece se eu tirar esse indutor do jeito que está? Bom, temos agora um corpo positivo e negativo que está em contato. Então eles vão ficar neutros. Os elétrons voltam. Tudo bem? Mas o que é que acontece se, antes de eu tirar esse corpo, eu queimar essa ponte? A partir de agora, gente, por mais que eu tire isso daqui, os elétrons não têm mais como voltar. Então agora sim os corpos estão de fato eletrizados. Então o que é que acontece? Para que a gente tenha a eletrização por indução, além dessa indução, que vai polarizar, a gente tem que ter o contato. E o que é que vai acontecer com os sinais aqui, gente? Os corpos vão ficar com sinais iguais ou diferentes? Eles vão ficar com sinais diferentes. Dá para eletrizar se a gente só tiver um corpo? Não, porque tem que ter contato. E geralmente, uma das coisas que a gente vai verificar muito é que o outro corpo costuma ser o planeta, a Terra. Que ele é tão grande, mas tão grande, que é como se ele fosse sempre neutro. Não importa quantas cargas você jogar para lá, é como se ele fosse neutro. Então ele sempre vai aceitar qualquer carga que você tenha, seja positiva, seja negativa. Se você está, por exemplo, com só carga positiva e você liga na Terra, você vai ficar com a mesma carga que a Terra, ou seja, zero. Você vai ficar neutro. Se você está negativo, também vai ficar zero. Tudo bem? Então, ligar com a Terra é o que a gente chama de aterramento. E o que é que ele faz? Deixa tudo neutro. Sempre. Tranquilo, pessoal? Então, era isso daqui que eu tinha para falar para vocês a princípio sobre os processos de eletrização e a carga elétrica. Ah, não, ainda tem mais uma coisinha. Eu não falei ainda de quanto que é a carga de um elétron. Que é uma outra maravilha que a ciência permitiu da gente. A carga, que a gente vai chamar de quê? De um elétron, ela é muito pequenininha. Ela é 1,6 vezes 10 a menos 19, e uma unidadezinha que a gente vai aprender, que são os coulombs. E a carga de um próton, gente? Ela é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Calma aí, tem uma coisa errada. Como assim eles podem ter a mesma carga? É o mesmo número. Qual que é a diferença? O elétron é negativo, gente. Tudo bem? A partir daqui, era só isso mesmo que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Teremos uma nossa listinha lá no Estudo em Dia, aguardando vocês. Na nossa próxima aula, começaremos a falar sobre força elétrica. Tudo bem? Até a próxima, pessoal!